Meus amados irmãos e amigos, eu queria cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa ocasião, rendemos graças a Deus pela grande oportunidade que temos de gravar mais um vídeo para a nossa edificação espiritual, e esse é o nosso maior objetivo, não é? Transmitir edificação. Eu queria ler um texto da palavra de Deus. Eu queria convidar você, meu irmão e amigo, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça isso, será muito bom e de grande proveito espiritual e de crescimento para a sua vida. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3 e no versículo de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos e amigos, pela santa leitura da palavra de Deus. Desejo que o Espírito Santo aplique no nosso coração, né, e que a palavra de Deus possa achar guarida para sempre operar aquilo que apraz a Deus em fazer. A palavra de Deus, toda a Bíblia, o apóstolo Paulo disse que é inspirada para corrigir, para ensinar, para redarguir, para que o homem possa chegar diante de Deus um dia 100%. E se eu queria compartilhar, um tema que Deus tem proposto no meu coração, o homem e duas grandes necessidades a serem supridas. Todos nós conhecemos, essa historicidade analítica e profética da palavra de Deus aqui, esse encontro que Deus teve, que Jesus teve, e Jesus é Deus, teve com este fariseu chamado Nicodemos. E esse homem era um homem religioso, era um homem, um mestre. O próprio Senhor Jesus falou que ele era um mestre, naqueles tempos, os tempos de Cristo. Um mestre, um membro, do Sinédrio, um homem que entendia da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da palavra de Deus. Um homem religioso, um homem entendido, dos preceitos bíblicos, um homem sábio. Mas não basta aos olhos de Deus ser somente sábio, e ter a Bíblia Sagrada, ser ouvinte da Bíblia Sagrada. Isso não é o bastante, mas precisamos ser praticante da palavra de Deus, praticante. Além de conhecê-la, além de ser ouvinte, precisamos ser também praticante dela. Então, nós, seres humanos, temos muitas necessidades, nas nossas vidas, muitas necessidades a serem supridas. Necessidade na área da ciência, necessidade na área financeira, necessidade na área da segurança, da educação, enfim. Temos muitas necessidades a serem supridas. Mas eu queria citar aqui essas duas grandes necessidades que o homem precisa suprir imediatamente ou encarecidamente, para que ele possa um dia entrar nos céus pelas portas e ver a face de Jesus. Foi essas duas necessidades que Jesus passou para Nicodemos, que ele precisava suprir para adentrar as mansões celestiais, ver o reino de Deus, a ter o reino de Deus.
A primeira necessidade que Jesus passou para Nicodemos naquele diálogo, não é? Eu vou resumir aqui o assunto, é que a primeira necessidade é a necessidade do novo nascimento. Não é? Foi essa, quando Jesus disse assim, essa necessidade, não é? A primeira grande necessidade que todo ser humano precisa suprir, não é? Para que ele possa se achegar a Deus, é essa, a necessidade do novo nascimento. Foi isso que Jesus passou para Nicodemos. Não bastava só ser religioso, não é? Ter a Bíblia, não, mas ele precisava nascer novamente da água, como Jesus passou para ele, e do Espírito, da água representada pela palavra e do Espírito representado por uma vida de comunhão com o Espírito Santo, com Deus Espírito Santo, né? E santificação. Foi isso que Jesus passou para Nicodemos. É isso? E o que é o novo nascimento? Né? O novo nascimento é regeneração. O que é regeneração? É restauração. É aquilo que Paulo disse escrevendo aos Coríntios, não é? O novo nascimento envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Cristo, segundo aos Coríntios 5:17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é isso? Então o novo nascimento se dá através da regeneração. Não é isso? Eis que tudo se fez novo, ou seja, uma nova criatura. Não é? Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer novamente. Não é isso? Ter uma mudança de vida, uma transformação de vida, que era se dar, que era processada através da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. A aceitação a Cristo, não é isso? A lavagem da palavra, da água que é representada, um símbolo, uma comparação, uma metáfora da palavra, não é? E de uma vida de comunhão com o Espírito Santo e abnegação do pecado. Isso se dá um novo nascimento. Amém? Então, a primeira grande necessidade que tem que ser suprida na vida do ser humano para que ele possa obter o reino de Deus, se aproximar de Deus, receber, não é, os benefícios espirituais do Senhor, nascendo de novo, né, suprindo a necessidade do novo nascimento. Eu queria citar aqui um exemplo bíblico do novo nascimento, já que estamos falando sobre regeneração. Foi o que aconteceu na casa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, de 1 ao 8, nós vemos ali, não é? Nós vemos ali sendo processado na vida de Zaqueu, naquele encontro que Jesus teve com Zaqueu, assim de igual modo como teve na vida de Nicodemos, não é? Nós vemos que Zaqueu, ele foi processado esse novo nascimento, porque quando Jesus foi até a casa de Zaqueu, não é? Nós vemos ali o novo nascimento, porque a regeneração, a restauração, porque ele disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, não é? Eu vou devolver quadruplicadamente. Eu vou ler esse texto para ficar melhor para a nossa compreensão. Lucas capítulo 19. E versículo 8. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o novo nascimento se dá nesse processamento. Depois que Jesus teve o diálogo com ele, não é? Zaqueu disse assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos
meus bens. E se alguma coisa, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, prejudicado, enganado, o restituo quadruplicado. No versículo 9, versículo seguinte do capítulo 19 de Lucas, do Evangelho de Lucas, diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, nesse versículo nós vemos, não é? E nessa passagem bíblica, não é? nesse testemunho também de vida de Zaqueu, nós vemos aqui processar o novo nascimento, a regeneração, não é? Porque houve reconhecimento de pecado, houve arrependimento de pecado, houve aceitação a Jesus, houve amor ao próximo, houve perdão de pecado, houve salvação, não é? Que são as bem-aventuranças que nos vêm através da regeneração, do novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus nesta hora. Então, a primeira grande lição que aprendemos, não é essa, é que o homem ele precisa encarecidamente, se ele quiser ver a face do seu Criador, ele precisa suprir com muita pressa essa necessidade do novo nascimento, assim como Zaqueu supriu esse testemunho que eu passei para os irmãos, né? Como foi suprido na vida de Zaqueu, não é isso? Quando ele teve esse encontro com Jesus, não é? Ele reconheceu que era um pecador e precisava suprir essa necessidade do novo nascimento. Novo nascimento é negar-se a si mesmo, não é? Negar-se a si mesmo. Então, vamos para a segunda grande lição, não é? Glória a Jesus. A primeira é a necessidade do novo nascimento. A segunda grande necessidade a ser suprida, não é? Por Cristo, uma vez que o homem abre a porta do coração para Deus. A primeira é a necessidade do novo nascimento, a segunda é a necessidade de ouvir e aprender mais de Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a fé em Deus vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Não é isso? Quanto mais se ouve, mais desejo pelas coisas de Deus. Quanto mais se ouve, não é? Mais essa necessidade de aprendizado, não é? Vai sendo suprida, tá certo? Por isso que a palavra de Deus nos exorta a seguir e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então é uma necessidade que o ser humano tem para ser suprida, porque senão ele nunca verá a face do seu Criador, tá certo? Então, nós podemos citar aqui um exemplo também, não é? De uma pessoa que foi suprida essa necessidade na sua vida, não é? De ouvir e aprender mais a palavra de Deus. E, consequentemente, quando ele absorveu a palavra, quando ele ouviu a palavra, quando ele teve uma boa receptividade da palavra, foi processado dentro dele o desejo pelas coisas de Deus. E aí a necessidade do novo nascimento foi de ouvir e aprender mais a palavra de Deus foi suprida. Foi suprida ali. Mas é um processo, não é? Seguir e prosseguir em ouvir e aprender mais e mais e mais do nosso Criador. Não é isso? Então, nós vemos isso, não é? Um exemplo de uma pessoa que, quando ouviu a palavra, o processo do suprimento na sua vida começou ali,
não é? Foi o superintendente da rainha de Etiópia, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 34 ao 36. Eu queria ler esse versículo para a sua meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Do 34 ao 36. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que estava lendo o capítulo 7, Atos 8, capítulo 8, e versículo 34 ao 36, perdão. Estava lendo o capítulo 37. Atos, capítulo 8, e versículo 34 ao 36. Diz assim a palavra de Deus. E respondeu o eunuco a Filipe, disse-lhe, rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse-lhe o eunuco, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E nos versículos subseguintes a gente vê que Felipe, não era, o batizou, não é, ali naquela água, e depois Felipe prosseguiu em fazer a obra do Senhor. Mas uma coisa interessante aqui que nós podemos observar é que quando esse homem que voltava do templo, veja só, não basta ser somente religioso, repito, né? Novamente esse pensamento nos vem, não nos basta ser somente religioso, né? Inteligentes. Tem pessoas que têm muitas posições acadêmicas, né? É uma pessoa que tem muitos anéis, mas não compreende as coisas do espírito, porque as coisas espirituais só se absorvem espiritualmente, não é isso? Então esse homem lia a palavra, não é? Esse superintendente da rainha de Etiópia, ele lia a palavra, tinha a palavra, era um homem religioso que ele vinha do templo, mas não entendia, não compreendia o que estava lendo. Foi preciso, lhe ser explicado. E por Filipe, que era um diácono, que um dos 7 diáconos que foi levantado por Deus naquela época e para aquele tempo, e esse Filipe o explicava a palavra. E na medida que ele foi escutando a palavra, foi se processando dentro dele, esse suprimento de ouvir e aprender. Não é isso? Ele foi aprendendo, e dentro do coração dele foi surgindo a necessidade, melhor dizendo, dentro do coração dele foi surgindo o desejo pelas coisas de Deus. Tá certo? É tanto que ele disse, eis aqui a água, chegaram próximo a uma lagoa ou um ribeiro, como diz aqui a palavra de Deus, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E na medida que ele ouviu a palavra, foi surgindo dentro do coração dele o quê? O desejo pelas coisas de Deus. Eu venho da parte de Deus, meu amado irmão e amigo, dizer a você que quanto mais se ouve a palavra de Deus, mais desejo se tem, mais sede a nossa alma tem, pelo nosso Criador, em seguir, prosseguir, em conhecermos ao Senhor. Por isso que é importante uma das formas de se achegar a Deus é ler a palavra, meditar na palavra, examinar a palavra,
para que essa necessidade seja suprida dioturnamente. Certo? Então são essas duas lições, duas grandes lições da parte de Deus que eu queria passar para você, tá certo? Quanto mais se ouve a palavra de Deus, mais a gente tem desejo de ouvi-la, desejo de conhecer a Deus. Meu amado irmão, com isso vem uma palavra de encorajamento, não é? Uma palavra de exortação para você. Continue, se você já pregou para os seus familiares, para os seus amigos, não é? Continue pregando, continue ensinando, continue convidando eles para a presença do Senhor, para ir ao templo, porque quanto mais se ouve a palavra, mais se tem desejo pelas coisas de Deus. Não é isso? E não coloque um ponto, nunca coloque um ponto final onde Deus não colocou. Tá certo? Deus pode reverter qualquer situação, porque ao Senhor não existem impossíveis, porque para Deus nada é impossível, não é? Nada é impossível. Então, a palavra de Deus, ela é poder para a transformação do mais vil pecador. A palavra de Deus nos diz que nossos pecados podem estar como a escarlate, ou seja, vermelho. Numa situação, é como se a Bíblia estivesse dizendo, numa situação deplorável, no último degrau da vida. Se existe vida, enquanto a vida é esperança, não é? Enquanto a vida é esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né? Que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa foi essa reflexão que Deus colocou no meu coração, né? E a palavra de Deus, ela promove restauração. Nunca se esqueça, para o homem ver a face do seu Criador, de Deus, do seu Criador, ele precisa suprir essas duas necessidades. Temos muitas, mas essas são as principais. A necessidade do novo nascimento e a necessidade de ouvir e aprender mais do nosso Criador. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.